Agora, vejamos como criar os nossos modelos de dados da nossa aplicação, né? Então, a nossa aplicação vai utilizar o sistema gerenciador de banco de dados para armazenar as informações da nossa aplicação, tanto de contatos como de categorias. Então, para que a nossa aplicação possa manipular esses dados na forma de tabelas no SGBD, nós temos que definir essas estruturas que nós chamamos de modelos de dados na nossa aplicação. Então, nessa aula a gente vai ver o que é o conceito de modelos de dados, qual a finalidade dos modelos de dados e como nós utilizamos esse conceito na construção das nossas aplicações. Tá, então, o que seriam esses modelos de dados, né? Então, quando a gente usa o SQLize, né, para fazer a conectividade das nossas aplicações com o banco de dados, nós temos que definir esse tipo de estrutura que a gente chama de modelo de dado. Nada mais é do que uma representação no nosso código, em JavaScript, do modelo de tabelas que nós temos lá no sistema gerenciador de banco de dados. Tá? Enquanto que uma tabela lá no sistema gerenciador de banco de dados, ela é criada pela linguagem SQL, né, através de uma instrução específica do SQL. No SQLize, aqui na nossa aplicação em JavaScript, rodando no Node, né, a gente define a estrutura desta tabela na forma, então, de um modelo de dados, através da própria linguagem JavaScript. Tá? E aí, como é que isso funciona? Qual é a finalidade, então, da criação do modelo de dados? Por que a gente tem que, então, em JavaScript, criar um modelo de dados? Por que a gente não pode simplesmente ir lá no SGBD, criar o nosso banco de dados, né? E usar o SQL lá para criar as nossas tabelas? Não tem problema, a gente até pode fazer desta forma, certo? Mas para que a nossa aplicação, tá, web construída com o SQLize e para que a nossa aplicação possa sincronizar os dados, né, manipulados pela nossa aplicação com o sistema gerenciador de banco de dados através do SQLize, o SQLize utiliza esse conceito de modelo de dados. Tá? Então nós temos que definir esse modelo de dados para que a gente possa, né, manipular aplicações, né, que persistem dados em sistemas gerenciadores de bancos de dados relacionais, tá? Usando o SQLize. Ele tem também por finalidade, né, facilitar ou simplificar o processo de manipulação de dados, sem que dentro da nossa aplicação a gente precise fazer uso de uma outra linguagem. Né? Então a gente não vai misturar linguagens aqui, né? Então na nossa aplicação a gente vai trabalhar somente com JavaScript. Não vamos usar porções de código em SQL embutidos lá nos nossos códigos em JavaScript, certo? Então essa também é uma das finalidades, abstrair o uso do SQL, tornando os nossos códigos mais limpos, certo? Né? E aí, como eu falei para vocês, através desse conceito de sincronização desse nosso modelo de dados da nossa aplicação com as tabelas lá do banco de dados, né, com o sistema gerenciador de banco de dados, nós podemos gerar automaticamente essas tabelas lá no banco, sem que a gente precise ir lá no SGBD e usar o SQL para criar as tabelas. Né? Então, simplesmente a gente define na nossa aplicação um modelo de dados e no momento que a gente executa a nossa aplicação, se essas tabelas já ainda não existem lá no banco de dados que a gente vai manipular, elas serão criadas pelo SQLize, de forma automática, através da sincronização da nossa aplicação com o sistema gerenciador de banco de dados. Caso já exista, né, o SQLize então ignora esse processo de criação das tabelas e simplesmente abre essas tabelas para que as nossas aplicações possam fazer operações de manutenção de dados, certo? Então, para isso que serve a definição de modelo de dados através do SQLize. E aqui, então, tem um exemplo de como nós utilizamos, né, o SQLize para a definição de um modelo de dados. Nós estamos utilizando aqui, como exemplo, né, a criação da tabela de categorias. Então, nós temos uma comparação aqui para a gente entender como é que isso funciona. Tá? Então, em SQL, vocês estudaram como criar uma tabela lá no sistema gerenciador de banco de dados, através da linguagem SQL, usando a instrução create table, certo? Que funciona da seguinte forma: a gente coloca create espaço table, né?
espaço o nome da tabela, abre parênteses e fecha parênteses. Dentro dos parênteses aqui, a gente coloca a estrutura dessa tabela. Tá? Neste caso aqui, a tabela de categorias, a estrutura dela é composta por dois campos. O campo ID, né, que vai ser a chave primária da nossa tabela de categorias, né? Como a chave primária é um campo único, né, de um único valor para cada registro, que nós vamos armazenar nessa tabela de categorias, né, a gente vai definir ele como um serial, né, do tipo serial lá do PostgreSQL. Esse tipo serial aqui do PostgreSQL é um campo de alto incremento, ou seja, toda vez que eu for usar lá o insert into para inserir um novo registro nessa tabela de categorias, automaticamente, né, o PostgreSQL vai calcular para a gente qual é o próximo valor do ID. Ele vai começar com 1, né, e sequencialmente ele vai incrementando de 1 em 1 automaticamente à medida que a gente for inserindo registros nessa tabela de categorias. Então, no momento que eu for inserir uma categoria aqui, eu não preciso me preocupar, né, com a sequência de IDs, porque essa sequência de IDs é gerenciada pelo nosso próprio SGBD, o PostgreSQL que vai fazer isso para a gente. E a gente define também esse campo aqui, né, como chave primária através dessa instrução, né, primary key, né, desse complemento que a gente coloca aqui na definição do campo ID. Né? Então o ID vai ser serial primary key, né, a chave primária da nossa tabela, vírgula. Definimos o outro campo da nossa tabela categorias, que é o campo descrição. Ok? O descrição vai ser um varchar, né? Que é aquele campo, sequência de caracteres, né? Variável, de tamanho variável. Bom, o varchar aqui no PostgreSQL, ele tem um tipo específico para o varchar, que é o character varying. Tá? Então, tanto faz, se eu usar aqui character varying ou varchar, né, vai ter a mesma finalidade para a descrição deste campo categoria, ou seja, vai ser uma string, uma sequência de caracteres. Bom, a estrutura da tabela categorias é essa, né? Só vai ter esses dois campos que nós estamos vendo aqui, ID e descrição, e o ID chave primária. Então, lá no SGBD, se a gente fosse criar essa tabela, usando, por exemplo, o pgadmin, nós iríamos usar lá a ferramenta SQL do pgadmin e digitar essa instrução para criar essa tabela no banco de dados. Já na nossa aplicação aqui em Node, então, para representar essa mesma estrutura aqui em SQL, tá? Nós usamos a notação do SQLize para definir, então, um modelo de dados. E o modelo de dados é definido a partir de uma função chamada define, que nós estamos vendo aqui, ó, que nós obtemos através daquele objeto de conexão que nós criamos na aula anterior. Tudo é realizado através desse objeto de conexão, porque é ele que permite, então, a comunicação da nossa aplicação com o sistema gerenciador de banco de dados, né? Então, esse objeto de conexão, ele traz para a gente esta funçãozinha chamada define, que permite, então, que a gente faça a definição, né, do modelo de dados que representa as tabelas que nós temos lá no banco de dados, no SGBD, certo? Então, nós vamos criar aqui um modelo de dados para representar essa tabela de categorias que nós queremos criar lá no banco de dados, no SGBD do PostgreSQL. Tá? Então, usamos conexão.define, abrimos parênteses, né, uma função, e passamos dois argumentos para esta função define. O primeiro argumento, como nós estamos vendo aqui, é o nome, né? O nome desse modelo de dados que nós queremos criar, ou seja, como é que é o nome da tabela que vai ser gerada lá no PostgreSQL. Nós colocamos o mesmo nome que nós usamos aqui, né, no createTable, ou seja, categorias o nome da tabela. E o segundo argumento, né, é um conjunto de chaves e valores, como a gente pode observar aqui, a gente abriu chaves, né, fechou aqui embaixo. É um conjunto de chaves e valores que representam a estrutura desta tabela, ou seja, quais são os campos dessa tabela, seus tipos de dados, as suas restrições, né, chave primária e assim por diante. Tá? E aí a gente começa então definindo dentro dessas chaves aí cada um desses campos. Bom, cada campo é definido com um conjunto, como uma chave e um valor, como nós podemos observar aqui. Ó. Então o campo ID, que nós temos aqui, ó, é uma chave, dois pontos, né? ID, dois pontos, cujo seu conteúdo, né, é um outro objeto, né, constituído de chaves e valores. Por que disso? Porque esse ID aqui, tá, ele tem uma série de parâmetros de definição, né, de sua estrutura. Né? Além do seu tipo de dado, que ele é serial, ele também é um campo que é uma chave primária. Né? E por ser serial, ele é de alto incremento.
Então, essas características, né, a gente define dentro dessas chaves que a gente está vendo aqui. A primeira delas é o type, ou seja, qual é o tipo de dado, né, que nós vamos armazenar neste ID. Bom, o tipo de dado que nós vamos armazenar nesse ID é um campo inteiro, né? Esse vai ser um campo inteiro de autoincremento, né? Então vai ser a categoria 1, categoria 2, categoria 3 e assim sucessivamente, né? Que vai ser calculado lá pelo PostgreSQL. Então aqui na chave type, dois pontos, eu uso o tipo integer, né, pré-definido no SQLize. Então eu coloco SQLize, ponto, o tipo integer para identificar que o tipo deste campo ID vai ser inteiro. Vírgula, colocamos aqui também, né, uma outra chave de definição do ID, que é a primary key. Né? Primary key, dois pontos, true, ou seja, este campo aqui, ID, vai ser chave primária na nossa tabela, lá no PostgreSQL. E por fim, nós temos aqui uma outra chave auxiliar na configuração aqui deste campo ID, que é o autoincremento. Então a gente coloca autoincremento também, dois pontos, true, identificando que ele vai ser um campo inteiro, que vai ser chave primária e de autoincremento na nossa tabela, certo? Feito essas definições do campo ID, passamos para a definição do campo descrição da categoria. Então, da mesma forma, só que o descrição aqui ele é mais simples, porque no descrição a gente precisa identificar somente o tipo de dado que ele vai armazenar lá no banco de dados. Então, dessa forma, colocamos descrição, dois pontos, SQLize, ponto, string, né, que representa o caractere varying aqui, né, que é o varchar lá do nosso SQL, certo? Fechamos aqui a estrutura, né, das nossas chaves aqui. Fechamos os parênteses aqui do define e ponto e vírgula. E aí nós definimos a estrutura aqui, o modelo de dados na nossa aplicação, lá usando a notação do SQLize, né, que representa este modelo aqui, essa instrução SQL lá do SGBD, certo? Então agora na próxima aula nós vamos ver como a gente cria esse modelo de dados no nosso estudo de caso que a gente está utilizando aí, que é a aplicação Contatos. Nós vamos ter dois modelos de dados, né? O modelo de dados para representar a tabela de categorias e o modelo de dados para representar a tabela de contatos.